Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Seja Intencional, o podcast que eu criei para tirar você de uma vida automática, de uma vida onde você faz as coisas sem perceber o que está fazendo, entrando na intencionalidade, saindo dessa questão de não saber mais o que faz e passar a fazer as coisas sabendo o que está fazendo. Estamos iniciando a temporada de 2026, convidando, claro, os integrantes da Mente Mestra 2026. Você sabe que acompanha aqui que eu sempre baseio o nosso podcast, o nosso episódio, em alguma leitura que foi feita e provocou uma mudança em nós. O livro de destaque hoje é o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, um livro que me motiva, eu acredito que nos motiva a sermos cada vez melhores em termos novos hábitos em favor das nossas vidas e das nossas famílias. E comigo aqui estão a Samara Duarte, o Ícaro Mesquita e a Samile Guerra, 3 pessoas da Mente Mestra que eu convidei porque acredito eu que foram os destaques dessa leitura, que mais tiveram práticas intencionais. E eles nem sabem por que eu estou fazendo isso. Mas eu quero dizer, então, para as pessoas e que sirva de inspiração para vocês, os motivos pelos quais eu trouxe vocês aqui. Claro que se o livro é Hábitos Atômicos, eu estou falando de hábitos que na vida de vocês estão se tornando atômicos. Então, começando pela Samara Duarte. A Samara ela teve tantos bons hábitos que eu quero resumir em um só. A intencionalidade dela em dizer que vai fazer e prestar contas, o que gera inúmeras outras mudanças, inúmeros outros benefícios na vida dela. O Ícaro foi por conta de um hábito de mapear as suas próprias emoções. Veja que não são hábitos simplesmente práticos, não são coisas para praticar, mas mapear as suas próprias emoções. Está constantemente dizendo, eu estou sentindo isso eu posso melhorar, isso aqui eu já melhorei, aconteceu isso, e eu preciso aprender a lidar melhor com isso. Por isso que você está aqui. E a Samile, porque ela criou o hábito, que não tinha no ano passado, a Samile é da Mente Mestra do ano passado, de cuidar da sua saúde física, além de todas as outras coisas que eu repito. A Samile, ela me chamou a atenção, porque ela, de fato, esse ano 2026, começou a ir para a academia. E acredito que ainda esteja indo. Eu passei alguns dias ausentes, mas eu acredito que ela ainda esteja indo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, de fato, é para os 3, começando até mesmo por você, Samile. Assim, é como se fosse de trás para frente. Qual foi o principal hábito que você acredita que adquiriu na leitura intencional? Aliás, eu vou mudar de pergunta. A primeira pergunta que eu quero saber é, expliquem para os nossos ouvintes o que é ler intencionalmente. Samir, você pode começar. Pronto, boa noite. Ler intencionalmente é colocar na prática o que foi lido. Antes do Mente Mestra, eu fazia uma leitura, mas não levava em nada de ação daquela leitura, do que foi lido. E com o modelo da Mente Mestra é totalmente diferente. A gente faz uma leitura, posso dar um exemplo até aqui, se a gente for ler sobre manga. E aí a gente tem uma prática voltada para manga. E aí no final do dia a gente faz essa prestação de contas. Hoje eu comi manga. Então é esse modelo de ação que nos movimenta e faz colocar a mudança da mente mesmo. Ok, claro que ela já respondeu, Ícaro, mas eu também queria que você dissesse, na sua concepção. A minha concepção é a leitura intencional. Vai muito além de eu apenas ler, mas colocar em prática durante o dia ou durante os dias adiante o que eu aprendo daquela determinada leitura. Ler por ler, todos conseguimos ler, mas ler e praticar gera uma ação e gera um aprendizado muito maior. Samara, você? Eu acho que ler intencionalmente é você ler e entender o que você está lendo. Esses dias, desde que eu comecei a leitura com essa intencionalidade, eu percebi
o quanto eu lia livros, páginas só por ler. E hoje eu leio, eu entendo, eu me proponho a fazer e eu faço. E quando eu faço, eu vejo o total sentido da leitura. É aí onde encontro o meu entendimento. Não é nem no momento que eu estou lendo, mas na maneira que, quando acontece, quando eu consigo trazer para a minha vida. Hoje eu atendi uma pessoa e ela falando que já leu centenas de livros ao longo da vida. E eu perguntei para ela se ela sabia o que era ler intencionalmente. E ela não sabia. Até porque foi uma coisa que eu diria que criei, esse processo, eu diria que eu criei em 2020. E a Samara muito bem falou que depois que eu leio, eu aprendo, eu pratico, faz toda a diferença. Pensando no livro Hábitos Atômicos e entendendo que tem algumas pessoas ouvindo a gente aqui. Samara, para quem você acredita que é o livro Hábitos Atômicos? Eu acredito que seja para todas as pessoas que começam e não conseguem dar continuidade. Pessoas que nunca conseguiram terminar um livro. Inclusive eu, inúmeras vezes eu comecei um livro e não terminei. E o meu medo de ler Hábitos Atômicos era realmente esse embate que eu ia ter. Eu sabia que ali eu teria que melhorar muita coisa. Então o livro Hábitos Atômicos ele é para qualquer pessoa que quer mudar algum hábito. Ica, você? Para mim, são para todas as pessoas que começam e não conseguem ter a constância devida. O livro ele nos traz muito insight e nos explica de forma prática como fazer e como ser constante naquilo que eu preciso fazer. Samile, para quem é o livro Hábitos Atômicos? Eu concordo com a Samara e com o Icaro e acrescento só na questão do mudar a mente. Quem sente essa necessidade de mudar e não sabe por onde começar, eu acredito que o livro ele traz esse passo a passo, que quando ele fala que é um pouco todo dia, dá técnicas ali de aprendizado, de mudança, então ele dá um direcionamento para quem está perdido. Eu acredito que o livro ele traz muito essa perspectiva. Perfeito. Pensando no antes e no depois. E aí vocês fiquem à vontade para falar, eu não vou direcionar, mas pensando no antes e no depois. O que hoje vocês já podem dizer assim, antes de eu ler intencionalmente esse livro, a minha vida era assim, e depois que eu li, a minha vida tem sido assim. Lembrando uma coisa, tá? Nós estamos gravando esse episódio no dia 12 de fevereiro de 2026. Nós começamos a ler esse livro no dia 1 de janeiro de 2026, ou seja, faz 43 dias que nós lemos esse livro, ainda estamos no processo disso maturar e virar realmente uma constante na nossa vida, mas eu já posso perguntar para vocês com muita tranquilidade o que vocês percebem nesse 43º dia depois dessa leitura, que era antes e que agora é depois. Quem começa? Eu posso começar. Antes eu agia nas minhas emoções de uma forma muito reativa. E quando eu comecei a ler o livro, eu decidi praticar sobre as minhas emoções, sobre ter um controle maior, sobre mapear o que eu estava sentindo, da forma que eu estava sentindo, sobre receber situações que aconteciam durante o meu dia e de que forma eu podia praticar o que o livro vinha me ensinando. Então, consequentemente, eu comecei a me observar mais, conseguir ter uma maior dimensão sobre minhas emoções, ter um controle maior sobre aquilo que eu falava, da forma que falava, da forma que me posicionava. Aprendi que com o controle e mapeando isso, eu consigo ter uma decisão mais assertiva. Consigo trazer o que eu quero trazer para determinada situação, sem agir por impulso, sem agir por emoções afloradas ou série de coisas. Bom, o que eu posso falar é que antes eu era uma pessoa que esperava aprovação demais. Eu procrastinava demais, eu ficava querendo ouvir o elogio do outro para dar um passo, né? O Hábitos Atômicos, ele me trouxe muito essa clareza de que eu preciso me posicionar, eu preciso parar de querer fazer e não fazer esperando alguém me dizer aqui, por aqui. Não, eu já sei onde eu quero chegar,
Eu sei o meu caminho e foi uma das viradas de chave maior desse livro para mim, foi eu aprender a me posicionar e parar de procrastinar e parar de me comparar. Eu me identifiquei muito com a fala da Samara agora, porque antes do livro era da mesma forma. Eu sempre esperava uma motivação. E eu ficava naquela briga interna, esperando algo maior acontecer para eu poder mudar. E aí, depois do livro, eu entendi e coloquei uma frase muito forte na minha cabeça. É um dia de cada vez. Então, quando a gente se propõe a fazer as práticas, eu comecei a juntar a prática de beber mais água, a prática de ir na academia, a prática de implantar a leitura nas minhas filhas, e fui fazendo isso, e todo dia eu ia fazendo um checklist, venci, hoje eu venci. Então, eu até falei pro Ronde, teve um dia que ficou muito marcante pra mim, porque eu me senti dona da minha consciência, tu lembra? Foi muito bom aquele dia. Pronto, então foi pela primeira vez eu senti que eu podia dominar a minha mente. E a partir daí foi o que ficou no livro para mim. Foi sensacional. Agora, vale salientar que essa tua parte do governo da emoção, ela foi o acréscimo também do segundo livro. Foi. Tá lembrado? Foi a continuidade. Isso, a continuidade do outro livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que nós vamos falar no próximo episódio. De minha parte, o que era antes e o que foi depois. Eu já li esse livro algumas vezes. E no ano passado, 2025, eu li de uma forma a fazer o rastreador de hábitos muito longo. Então eu criei o meu rastreador de hábitos, e já a gente explica o que é rastreador de hábitos. Eu criei com muitos pontos para eu dar check durante o dia. E durante o ano eu fui fazendo aquilo e eu fui percebendo o quê? Que não dava para fazer tudo. Todo dia não dava para fazer tudo. Então eu fui vendo o que de fato ficava no meio do caminho. Ok, eu terminei meu ano, realmente algumas coisas ficaram, outras ficaram realmente para trás, umas ficaram em mim, outras ficaram para trás. E esse ano, o meu antes e o depois é justamente esse. É que antes eu queria fazer muita coisa, eu queria implantar inúmeros hábitos. E esse ano não. Eu resolvi fazer o meu rastreador de hábitos com poucos hábitos, aqueles que realmente eram importantes e que eu sei que farão diferença na minha vida. Então essa foi a minha nuance. Pensando em resultado concreto, porque nós estamos falando do que nós mudamos, do que nós entendemos, mas olhando para trás, chegando aqui no dia de hoje, o que hoje você pode dizer assim, olha, isso aqui veio para ficar. E eu já vejo um resultado disso. Samara, você pode falar? Pronto, acredito que os meus dois lados que eu queria muito mudar, meu posicionamento profissional e meu posicionamento dentro de casa, com meu esposo, com os meus filhos, é algo assim concreto. E coincidência ou não, ontem, São Francisco viajou ontem, antes de ontem, eu tive essa certeza de que a gente estava no caminho certo, tanto eu como o Francisco, né? Eu era uma pessoa que gritava demais dentro de casa, eu brigava demais com os meus filhos, não tinha paciência, e meus filhos eram distantes de mim, distantes do Francisco, preferiam estar na casa da avó do que com a gente. A gente é acostumado a viajar, a trabalho, eles nunca sentiram, eles ficavam era alegre. E o Francisco teve que viajar por um dia, um bate e volta, e foi assim algo que eu nunca tinha visto, eles chorando, eu quero meu pai, eu quero minha mãe, e assim, eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, hoje eu consigo tratar eles melhor, hoje eu consigo ter tempo de qualidade com eles. Tempo de qualidade que eu falo não é estar dentro de casa, é estar com eles, é conversar com eles, saber como é que eles estão. Então, isso para mim foi algo assim que eu tenho certeza que vai ficar, porque quando a gente percebe que realmente faz sentido, é para ficar. Eu também mudei muito com o Francisco, né? Hoje a gente conversa, a gente não conversava, hoje a gente consegue ter maturidade para entender a mudança de um, ele vem mudando e eu estou mudando esse ano. Então, eu consegui mudar no meu lado da família e no meu posicionamento no trabalho demais, gente, demais mesmo. Eu olho para mim e eu fico, meu Deus, e no momento certo, porque foi um momento de transição, né? Eu saí do CLT, estou agora numa, vamos supor, carreira solo, sozinha, e tá com um mês que eu estou atuando assim, eu já tive vários desafios, e assim, eu vejo a minha postura, o meu posicionamento diante de tanta coisa que antes eu dizia assim, não, isso aqui não dá para mim. Pelo contrário, eu estou abraçando todas as oportunidades e eu estou, assim, maravilhada comigo mesma. E o interessante é que eu consigo ver isso, sabe? Eu não preciso esperar que a outra pessoa venha me validar.
quando eu finalizo o que eu faço, meu Deus, eu estou muito grande. Então, acho que o ponto principal é esse. Eu consigo me ver. Eu não conseguia me ver. Eu esperava que o outro viesse e dissesse, Samara, você fez assim, você fez assim. Então, essas duas viradas de chave para mim. Eu tenho certeza que veio para ficar. Eu não quero mais voltar. Eu não quero mais voltar. Daqui para frente... E nem eu quero que você volte. Se bem que eu não tenho que querer nada, mas se eu puder opinar... Não, eu não volto mais. Você falou da questão dos filhos, e eu quero até valorizar também a Samile. A Samile também, ela tem estado mais próxima das meninas. Quer falar sobre isso, para não ter que falar? Quero. Foi uma das coisas que eu vou levando e vou dando continuidade a essa questão. Eu até brinquei com o Rony. Aliás, acho que foi você que brincou, mente mestra familiar, não foi? Foi. Porque eu implantei a leitura nelas. E tá sendo assim, eu comento com ele, eu digo, meu Deus, eu vejo uma criança de 6 anos prestando conta comigo e fico... Gente, a Mente Mestra é uma mentoria baseada em 80% leitura. Ela tá fazendo a mesma coisa com as filhas dela. Aí começou na gravação de áudio, aí depois que ela terminou o livro, eu disse, não, vamos evoluir, agora vai ser o vídeo bolinha. Ela todo dia me manda o vídeo bolinha, eu bato print e mando pra ele. Então, isso é uma das coisas que eu nunca imaginei, gente, que eu ia conseguir. Tanto pela questão do hábito da leitura, como eu achava isso uma coisa muito distante. Eu consegui cobrar as minhas filhas de uma forma leve e, ao mesmo tempo, incentivá-las para um bom hábito. E eu, todo dia, eu fico impressionada com isso, porque a partir do momento que eu me posicionei em querer levar o que eu vivo para elas estão respondendo muito bem. Tanto que o Rony disse até assim, o que é que você tá prometendo? Eu disse assim, eu tô indo, eu tô levando, eu tô deixando as coisas acontecerem e tá acontecendo. E o outro ponto, 10 centímetros de barriga menos, porque tô indo pra academia todo dia. Acho que... Não ia entrar nem nesse ponto não, mas ela falou, né? Mas aí não é para pontuar o que realmente eu tô levando da leitura. Com certeza. Então, a constância da academia. E uma coisa que eu percebi na leitura, eu não preciso fazer as coisas perfeitas. Eu só não preciso quebrar essa rotina. Então, eu tô indo pra academia todos os dias, mesmo que eu vá sem motivação, com preguiça, chegue lá, fique me maldizendo no sentido de, hoje não muda a carga, não sei o que, mas eu tô lá todo dia. E as coisas estão acontecendo e eu tô gostando muito dos resultados que eu tô colhendo. E o próprio autor chama isso de não quebrar a corrente. Ele reforça o fato de que nós não precisamos ser perfeitos, mas ele também diz, ok, se você faz lá um dia, no outro dia, você vai lá e começa de novo para não quebrar a corrente. Ícaro, e você? Eu, desde que eu coloquei a praticar muita atividade física, comecei a ter momentos de qualidade dentro da minha casa, com a minha esposa, de conversas. Criei um hábito, que eu tinha uma crença que eu dizia que eu era noturno, que eu não dormia à noite. Bom. E eu criei um hábito que hoje eu durmo 9 horas da noite, acordo 4 da manhã para fazer uma leitura e para fazer os meus treinos de academia ou de corrida. Ou seja, fico intercalando. E isso, o problema disso aí é que quando dá 9 horas a gente já tá queda, né? Hoje já é uma dificuldade eu ter programas à noite, porque quando dá 9h30, eu de fato, minha fisionomia já fala para todo mundo que eu tô cansado, tô com sono. Eu criei esse hábito, para mim tá sendo bom. Existe que eu preciso me adequar em algumas situações, que é super normal. Porém, assim, uma das coisas que eu trago para mim é sobre... O meu exemplo, ele arrasta. Através da minha disciplina, através do meu novo estilo de vida, porque pessoas que me conheciam antes jamais imaginariam eu estar vivendo da forma que eu vivo hoje. E isso inspira muitas pessoas. Né? Hoje a minha esposa mesmo, ela não falta um dia de academia, porque no início eu ia 4h30, 5 horas da manhã para a academia. Então, assim, isso é muito motivador e me mostra que, de fato, eu preciso fazer todo dia. A Samile falou uma frase de um pouco todo dia. E eu vivo praticamente essa frase, só que a minha frase é diferente, é o só por hoje. Só por hoje eu decido fazer isso,
só por hoje eu preciso manter minha disciplina, só por hoje eu vou manter minha constância, só por hoje eu vou fazer minhas leituras e ser intencional, só por hoje eu vou ser um pouco melhor. É 1% melhor todos os dias, e assim que eu vou construindo o Ícaro que eu quero me tornar. Que também é uma proposição, uma proposta do livro, né? É ser 1% melhor todo dia. Agora, como nem tudo é festa, aliás, antes de chegar nesse ponto, eu queria que vocês falassem, se tiverem, né, algum outro hábito que vocês estão mudando ao longo dessa jornada, a partir do entendimento do livro, da leitura do livro Hábitos Atômicos. Eu, por exemplo, eu posso até começar. Curiosamente, eu não tinha o hábito de beijar as meninas, eu incluo a Denise e as minhas filhas, ao sair. O beijo, ele era uma atitude de carinho normal, mas não era constante ou intencional. E eu me lembro que uma das práticas do livro, para mim, foi justamente isso. Foi agora eu vou beijar as meninas mais. Então, beija quando chega, beija quando sai, beija quando acorda. E eu achei muito bom para mim. Eu espero que tenha sido bom para elas também. Não sei se perceberam, mas eu estou me entregando aqui. Me valorize se vocês estiverem vendo esse podcast. E vocês, o que vocês podem acrescentar assim, em mudança de hábitos também? Eu vou falar. A minha mudança foi quando eu chegava do trabalho, eu ficava ali no celular. E procrastinava para outras coisas. E aí eu teve uma das práticas que eu coloquei, que eu ia chegar e ia dar 1 hora de atenção às minhas filhas e depois fazer o que eu tinha que fazer nas outras coisas, mesmo que seja mexer no celular. E aí, a partir disso, eu comecei. Quando eu chego, já vou dar atenção a elas e depois eu vou fazer as outras coisas. Então, essa foi uma atitude que eu tinha um hábito e mudei. Gente, eu vou falar, eu não tinha o hábito de lavar a louça em casa. E através do livro, eu me propus a lavar a louça. Eu tinha um acordo Muito bom. dentro do meu casamento, que estava tudo certo, que eu cozinhava e minha esposa lavava a louça. Porém, com essa leitura eu também me desafiei. Falei, que tal eu começar a lavar a louça? Que tal eu ser mais intencional e nas atividades domésticas junto com ela? Não é porque que eu cozinho que eu não posso lavar uma louça. Então, assim, foi um dos hábitos que eu tenho certeza que foi perceptível, que eu coloco em prática. Lógico que eu não lavo louça todo dia, mas sempre que eu vejo alguma coisa suja, eu vou e lavo. Sem nem pedir, sem nem precisar falar alguma coisa. Muito bom. Muito bom. O meu é não reclamar, principalmente nos meus treinos. Eu já saí de casa reclamando. Eu reclamava muito, principalmente nos treinos de quarta-feira. E aí eu decidi que eu não ia reclamar mais, independente do treino. E assim eu tenho feito, né? Às vezes eu quero reclamar assim, aí eu fico dentro de mim, o Francisco fica me puxando ali, mas tá sendo muito bom, porque eu consigo ver os treinos difíceis agora como um desafio bom para mim. Eu faço os treinos e eu termino ele mais leve, termino me sentindo forte, mas não sobrecarregada ou eu tenho que fazer, não. Eu me sinto forte e quando eu não consigo, tudo bem. Eu não fico naquela pressão que eu ficava antes. Então, não reclamar. Eu estou levando não reclamar em quase tudo. Eu reclamava demais, mas o foco foi nos treinos que eu vi que estava muito constante, né? Sempre que eu via algo diferente ali, eu ficava realmente reclamando. Samile. Eu falei, né, o das meninas, mas quando ela falou reclamar, eu me atentei a um hábito também que eu não tinha, era de ficar mais calada. Sério? Eu não tinha esse hábito. Só não tá dando muito certo comigo, né? Mas assim, no dia a dia tá dando certo, né? Ok, menos mal. Menos mal. Agora, como eu estava dizendo, nem tudo é festa. Então eu quero partir para um outro bloco aqui, no sentido de que hábitos vocês começaram, ou nós começamos, e não continuamos. E por que não continuamos? Existe algum, assim, no caso de vocês, que vocês possam pontuar? No meu eu vou pontuar porque hoje é um desafio para mim. Hoje eu treino
corrida com muita facilidade. Porém, o hábito de ir para a academia, fazer fortalecimento e puxar ferro, hoje já se torna difícil. Oremos. Então, sim, eu acordo com a disposição altíssima para correr. Quando é para o treino de academia, eu já não vou com aquela mesma motivação. E eu preciso encontrar um propósito maior para mim não faltar à academia. Seja ele para que vai me beneficiar na corrida, vai evitar lesão. Porém, nem tudo é festa. Estou existindo com essa dificuldade, porém, já estou atento e estou monitorando para reverter a situação. O meu é hidratação, beber água. É algo que eu quero muito, mas eu ainda não tive constância para concluir. Eu identifiquei, porque o bom desse livro é que você vira estratégica com seus hábitos. Eu me percebo assim, eu sou mais estratégica ali. Quando eu vejo que algo está vindo, eu já estudo ali para ver como é que eu posso não praticar. E aí eu identifiquei, falando dos 21 dias, quando finalizou, eu fui identificar o que é que eu tinha para melhorar e como eu poderia melhorar. E eu disse, eu só bebi água quando eu estava com a garrafa do meu lado. E aí eu disse, eu não tenho garrafa. Então, eu preciso comprar uma garrafa para facilitar, porque constância também é ambiente. Algo que eu aprendi muito, que constância é ambiente. Bom. E aí eu já entendi que para me beber água, eu preciso facilitar. Eu confesso que eu tenho preguiça de ir na geladeira encher o copo d'água e beber. Mas eu não tenho preguiça se a garrafa estiver do meu lado. Então, já identifiquei, não consegui, mas o próximo passo é comprar a garrafa agora. Eu, por mais um ano, eu não tenho nem vergonha de falar isso, eu coloquei o propósito de aparecer nas redes sociais todos os dias. Gente, eu não consigo. Eu não consigo. Parabéns para você que consegue, certo? Eu não sei nem se eu quero chegar nesse nível, mas até às vezes gravar eu gravo, até tirar foto eu tiro, mas publicar, honestamente, assim, às vezes não dá tempo. E olha só, eu não tenho problema de tá bem feito, tá mal feito, porque às vezes o dia flui numa velocidade tão grande que quando eu vi, eu tenho tanta coisa para publicar que eu digo assim, eu não vou publicar isso. Então isso foi uma coisa que mais um ano, nós estamos 12 de fevereiro, mais um ano de rapaz, eu não vou bater cabeça com isso não. Se um dia eu conseguir, dar certo. Se não conseguir, paciência. Samir? Eu me identifico muito com essa questão das redes sociais, porque é algo que eu quero me expor mais, mas também não consigo. Ainda tenho muito que evoluir na minha mente sobre isso. E o outro ponto é a questão dos estudos. Não que eu tenha preguiça, que nem a Samara tem de ir na geladeira, mas é um desconforto para mim muito grande ter que sentar no ambiente onde eu determinei para estudar e ficar ali. Eu acho muito mais cômodo ficar no celular, estudando no celular, pegar um livro, ficar na sala lendo, mas me direcionar até aquele ambiente e ficar lá. Ainda não consegui ter constância com isso, mas Oremos. Uma coisa que eu quero dar ênfase, que o Ícaro disse, às vezes, os hábitos eles ficam para trás por falta de propósito. Eu nem perguntei e também não vou perguntar, né? Por que nós começamos o que começamos? Cada um tem o seu propósito. Por isso que nós temos tido resultados concretos, resultados que nós podemos celebrar. Então, quando você quiser começar um hábito novo, se pergunte por que você quer começar isso. Porque, como diria Edwin Lewis Cole, o que vem após a disciplina é o que faz com que ela valha a pena. E o que é a disciplina? É um hábito criado, e um hábito não necessariamente daquilo que a gente gosta de fazer ou daquilo que a gente quer fazer. Nesse caminho de mudar de hábito, o que foi que nós começamos, veja bem, eu perguntei o que nós começamos e continuamos, o que nós começamos e deixamos para trás, que no caso não foi bem o da Samília, a Samília entra mais nisso que eu estou dizendo. E agora, nessa pergunta que eu vou fazer, o que eu quero saber agora é
quais hábitos começamos e ainda estamos nos arrastando nesses hábitos? Quem pode começar? No caso meu, os estudos, né? É justamente, foi isso que tu falou agora, né? Que entra agora, né? Isso. Ainda tô na fase de me adaptar e melhorar constantemente. E um ponto que a Samara falou, que ele é muito, muito forte no livro, essa questão de facilitar o novo hábito. E talvez falte mais intencionalidade minha de fazer as coisas acontecerem na relação do estudo, facilitar esse ambiente, tornar ele mais agradável, mais gostoso, para que eu adquira esse novo hábito. No meu caso, eu vejo a questão de eu usar menos o Instagram para ficar só vendo o feed. Eu fui monitorar e eu passei a perceber que eu gastava muito tempo do meu dia só olhando, digamos, que besteira. Coisas aleatórias. Você e muitos de nós também. Então, assim, eu percebi isso. Eu estou tentando mudar, mas eu percebo que eu ainda estou me arrastando. Eu me seguro numa bengala de dizer que porque eu trabalho no mercado automotivo, eu preciso ficar olhando. Só que isso está sendo uma bengala, uma desculpa para me evitar a fazer o que eu preciso parar. Eu preciso observar e me atentar nisso. Eu acho que, complementando a do Ícaro, Ronde, ano passado, nessa mesma leitura, eu tive essa mesma prática. Foi onde eu identifiquei que também passava muito tempo no Instagram, perdendo tempo. Eu não sei se o Ronde lembra disso. Mas acho que umas 5 pessoas da Mente Mestre monitorou isso, do Instagram. E é uma virada de chave, viu? Quando a gente percebe que olha ali no consumidor diário, 6 horas, 4 horas, meu Deus. E o que mais me impressiona é muitas pessoas, eu vou falar da Mente Mestre e também de fora da Mente Mestre, é dizer que não tem tempo. Por exemplo, não tem tempo de ler um livro. Interessante que ler o livro dá sono, mas passar 1h30 no Instagram vendo a vida dos outros não dá sono. Ler a Bíblia dá sono, mas passar 2 horas no Instagram, isso é uma coisa que todos nós precisamos observar. Eu quero até valorizar a Bárbara, porque a Bárbara é uma das pessoas da Mente Mestre que ela limitou o tempo do Instagram, mas ela percebeu que estava se sabotando. Porque quando dava o tempo, ele pede para estender. E o que é que ela fazia? Estendia. Então, por que eu limitei? Eu estou enganando a quem? Ela pegou e disse, eu vou excluir o Instagram durante todo mês. Então, enquanto a gente grava isso, a Bárbara está sem Instagram. E detalhe, viu? Ela também precisa. Eu acredito que todos nós hoje, que trabalhamos vendendo produtos ou serviços, a gente precisa do Instagram. Então, fica sendo isso também como dica para vocês. Samara, você? No meu caso também, as redes sociais, né? Eu me propus a me aparecer mais, a me expor mais, mas também é algo que eu não consigo diariamente. E interessante que eu tenho conteúdo, mas eu não tenho a atitude de ir lá e postar. Eu sei o que é que eu tenho para falar. Às vezes eu tenho tanto conteúdo que eu fico confusa no que eu vou postar no dia, né? E aí, o Maxiel até me deu uma dica assim, abre uma caixinha e responde. Eu abro a caixinha, as pessoas fazem pergunta e eu não respondo. Eu não respondo. Então, assim, é o propósito. Qual é o meu propósito nas redes sociais? Aonde eu quero chegar nas redes sociais? Eu acho que eu preciso definir esse propósito bem, para mim saber se realmente é isso que eu quero. Se eu não quero aparecer, então não faz parte do meu propósito, né? Eu tenho que ter esse entendimento. Então, as redes sociais ainda é algo que eu tentei mesmo, mas eu não consigo ter constância. Eu acredito que em algum momento, para ter mais resultados, a gente vai precisar se virar nisso. E eu me incluo. Para você ter uma ideia, faz 3 anos que eu começo o ano dizendo que vou fazer isso e ainda não fiz. Eu penso, não sei se vocês concordam, que isso atrasa alguns resultados. Eu penso que sim. Porque hoje quem está fora da rede social praticamente está fora do mercado, ou seja, está andando passos atrás. Eu vejo que a gente tem que ter um propósito mesmo para fazer e dedicar esse tempo, ir atrás e etc.
e etc., no que diz respeito a isso. Né? Falando agora um pouco do livro, né? Não necessariamente quem está vendo isso precisa ler o livro, mas uma grande sacada do livro, uma grande coisa assim que você olha e diz assim, caramba, isso aqui valeu a pena, isso aqui foi uma virada de chave na minha vida. E aqui, por favor, né, preciso de um pouco da criatividade de vocês, porque se a gente falou que os nossos hábitos estão sendo mudados, citamos 1% a mais, né, a questão do um pouco todo dia, citamos essas coisas, mas a criatividade para enriquecer a pessoa que está vendo e que está aprendendo alguma coisa, não necessariamente vai precisar ler o livro. Samile, qual foi a grande sacada dessa leitura que você trouxe para a sua vida e que serve para a vida dos outros também? Eu acredito que eu poderia mudar até o nome do livro em Hábitos Mentais. Porque a maior sacada para mim foi mudar a minha mentalidade de como eu tinha a percepção das coisas. De como eu não precisava ser perfeita e nem me comparar com os outros para poder fazer para mim. Então, quando eu parei de me comparar com você que corre tantos quilômetros, com o Francisco que já corre tantos quilômetros, eu entendi que eu posso ir para academia e levantar um peso de 5 quilos. Não tem problema, eu vou começar um pouquinho todo dia. Então, quando eu mudei a minha forma de pensar, que o automático não estava me levando para lugar nenhum e que eu posso dominar a minha mente, foi a grande sacada da leitura. Samara? A maior sacada para mim de hábitos atômicos foi conhecer o rastreador de hábitos. Eu não fazia nem ideia do que era um rastreador de hábitos, né? E no dia que eu parei, que eu sentei e rastreei todos os meus, e foram muitos mesmo, alguns deles já sendo citados pelo Francisco, ele vinha me alertando, e olha a mentalidade de quem não conhece. Eu dizia que ele estava me julgando, me apontando, eu não tinha entendimento de que era para me ajudar. E quando, eu lembro que eu fiz até uma prática, não foi, Ron, de rastreador de hábitos, quando eu tive noção que eu botei no meu caderno aquela quantidade de hábitos, eu tinha certeza que eu fazia aquilo ali. De tanto que eu ouvia o Francisco me apontar e tanto que eu me enxerguei ali. Ali foi a maior sacada, a maior prática, tanto que todas as coisas que eu vou fazer, eu rastreio. Pode ser um curso, pode ser uma palestra, pode ser uma proposta, eu faço o meu rastreador de como eu vou me posicionar e qual hábito eu não vou levar para cá. Então, rastreador de hábito para mim foi algo assim que, por mim, eu poderia ensinar para qualquer pessoa e falar para qualquer pessoa do rastreador de hábitos. Rastreiem os seus hábitos, tantos os bons. Interessante que, dentro de tantos ruins, eu também identifiquei os meus bons. Então, os meus bons me ajudaram a mudar aqui também. E o melhor, eu virei estratégica, tanto nas minhas leituras, como nos meus hábitos ruins, onde é que eu posso driblar ele. Então, aí foi, rastreador de hábito para mim foi algo assim que eu acho que vai servir para a mente mestre inteira. Ícaro, você? Sim, as meninas já falaram, tanto a Samile falou muito bem, como a Samara. Eu vou só complementar. Para mim, a grande sacada foi quebra de padrões. Eu entendi que desde o início, na minha infância, eu fui criado com um padrão. E para me mudar, eu precisava quebrar o padrão. Seja ele de hábito, seja ele mental, seja ele de emoção. Eu precisava sair da caixinha se eu quisesse colocar hábitos novos. Então, primeiro eu entendi a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar as situações, os meus hábitos, e eu precisava quebrar os padrões, sair de fato do automático e ser intencional. A frase intencional, ela se encaixa perfeitamente nesse livro, porque esse livro exige intencionalidade para colocar em prática aquilo que eu aprendo. Por isso que é muito importante a leitura intencional. Para mim, a grande sacada, o grande insight desse ano, o que é essa, amiga? Minha mão tá aparecendo? Tá, mas eu tô naquela câmera ali, tá vendo? Obrigado. Mas não é... Gente, tá na tela de retorno, a Samile viu minha mão aparecer na tela de retorno, mas eu tô na outra câmera. Ela viu nessa câmera aqui, ó. Ó, minha mão vai aparecer, tá vendo? Obrigado, viu, Samile? Agora eu vou... Ó, aqui na minha mão não aparece aqui mesmo. Apesar de todas as coisas,
apesar de eu saber disso, o que mais me chamou a atenção foi: tenha paciência. Uau. Tenha paciência. Uau. Eu não vou me esquecer daquele treinamento da equipe de ciclismo. Agora eu não me lembro de onde era, não sei se era da Inglaterra. Eu sei que tinha uma equipe de ciclismo que o cara, ele começou a treinar esse pessoal e durou 1 ano, e durou 2 anos. Eu não me esqueço que com 5 anos, foi que o resultado começou a aparecer. E diversas vezes, enquanto eu li esse livro, eu escrevia: não é da noite para o dia. A mudança da noite para o dia, ela demora muito tempo para acontecer. Então, não desanime. Por que as pessoas desistem das coisas? Por que as pessoas desistem das coisas? A gente já respondeu aqui que a falta de propósito é um fator preponderante para a desistência. Mas outra coisa que é preponderante para as pessoas desistirem é não ver o resultado. Verdade. Não ver o resultado, então você vai naturalmente desistir. Não é porque nós estamos aqui com 43 dias de hábitos atômicos, já vendo resultados, que a coisa está maravilhosa. A coisa ela pode ser melhor. Pode ou não pode? Pode. Ela pode e vai ser melhor. Mas nem tudo na vida a gente vê o resultado, como eu e a Samara que compartilhamos a questão da rede social, como a Samile compartilhou a questão do estudo, como você compartilhou a coisa do Instagram. Não significa que a gente vai desistir e vai quebrar a corrente. A gente continua, uma hora vai ter resultado. Eu quero dizer para você que tenha paciência. A mudança do dia para a noite, ela demora mais tempo do que você imagina. Então, tenha paciência, porque vai acontecer. Agora, eu não preparei ninguém para isso. E, assim, honestamente, eu não lembro, eu também não tenho expectativa que vocês lembrem. Mas se vocês fossem fazer uma camisa, e nessa camisa colocasse uma frase que significa essa leitura na sua vida, o ideal seria uma frase do livro, né? Eu coloque aqui uma frase do livro, mas como eu não me lembro, eu não posso requerer que vocês também se lembrem. Mas vamos usar a nossa inteligência e criar uma frase bonita que esteja ou não no livro para colocar numa camisa e sair andando com ela. Quem arrisca? Tá todo mundo Eu vou pensando na minha começar. frase. Tá todo Eu não mundo sei se pensando- vai se encaixar com a de vocês. Vai lá. Mas a frase que eu trago muito pra mim é: a vida ela recompensa ações e não desculpas. Pronto. Eu Foi pensei em forte, outra, eu pensei em outra. A vida recompensa Vamos ver. ações e não desculpas, tá bom? Eu poderia até dizer assim, a minha frase é a do Ícaro também, que aí tirava o problema das minhas costas. Mas, Samara, uma frase bonita aí, vai. Não, acho que uma frase bonita que... Uma frase já bem conhecida por nós, mas que foi muito falada durante o livro e durante nossos grupos, é a frase do Mark, né? Se você disse que faria, faça. Porque eu acho que nesse livro a gente queria muito fazer. A gente botava a prática que a gente queria fazer. Eu via isso em todos os Mentemestre. Então, e o Mark estava sempre ali repetindo, e ele repetia diariamente para a gente também. Então, marcou muito. A gente está falando de hábitos atômicos, que foi uma frase que de fora marcou muito para dentro. E sempre que eu me propusei a fazer, eu lembrava dessa frase. Eu disse que ia fazer, então eu vou fazer. Muito bom. E vira até um jargão funcional para todas as áreas da vida, né? Claro que o precursor dessa frase aqui entre nós, de fato, é o Maxiel, mas funciona. É uma frase que eu tenho trazido para mim e ela é muito pertinente também quando eu penso numa frase do próprio livro. Muito bom, Samara. Samir? Eu acho que eu colocaria: o pouco transforma coisas grandes. Boa. Porque isso ficou muito na minha cabeça nessa leitura, que é um dia de cada vez. Só que como remete já um pouco todo dia, então eu acredito que o pouco ele transforma coisas grandes. A frase que eu pensei, ela é parecida com essa. A minha frase é: pequenas mudanças, grandes consequências.
eu diria até pequenas mudanças, tremendas consequências. Não ignorar esse 1% todo dia, esse pouquinho todo dia, esse não quebrar a corrente, vai trazer muitos resultados e muita felicidade para a nossa vida. Para finalizar esse momento, eu quero então que cada um de nós se dirija para a pessoa que tem maus hábitos. Nós também temos maus hábitos. Não significa que nós somos completamente perfeitos. Nós também temos maus hábitos que precisamos lidar com eles. Alguns nós estamos abandonando, outros nós precisamos abandonar. Mas tem gente que entrou aqui porque se interessou pelo título desse episódio, desse podcast. E essa pessoa está se perguntando assim, enfim, como é que eu faço para mudar o hábito? Ouvir vocês é muito bonito, é funcional para a minha vida, mas eu quero começar agora. Eu quero, enfim, mudar hábitos na minha vida. Qual a primeira sugestão que você dá para essa pessoa que está precisando dar os primeiros passos? Pronto, acho que o primeiro passo, falo por mim, porque há tempos eu venho querendo mudar alguns hábitos ruins e eu simplesmente, como o Rony falou, eu queria mudar tudo de uma vez. E aí eu me frustrava e voltava lá para a estaca zero. Então, acho que o primeiro passo, lógico, a gente tem que identificar esses hábitos e começar devagar. Não adianta querer mudar tudo. Quando a gente foca em tudo, a gente não faz nada. Então, identificar os principais, que é isso que eu venho fazendo. Tem hábitos que eu ainda vou chegar lá. Hoje, eu separei aqui, eu vou começar por aqui, um pouco aqui, amanhã aqui e depois aqui. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo nem raciocinar como o desafio de 21 dias. Qual foi a grande virada para mim 21 dias? Todo dia era algo diferente, todo dia algo que não precisava de muito esforço. Coisas que eu conseguia trazer para a minha rotina. Então, rastrear e encaixar no seu dia um pouquinho, 10 minutos, 20 minutos, um pouquinho todo dia. Eu acho que e é incrível, porque você acha que não vai acontecer. E vai acontecendo. Você acha que por você estar entregando pouco, você acha que não vai acontecer. Mas é onde a magia acontece. Acontece naturalmente. E, consequentemente, os outros hábitos vão se encaixando. E quando chegar lá, você já vai estar mais consciente e vai ser muito mais fácil. Você chegar lá onde você achava que nunca ia chegar. Então, meu primeiro passo, assim, que eu dou para você, comece, mas comece devagar. Muito bom. Samile. Pronto. Se a pessoa é perdida, que nem eu era, eu acredito que o primeiro passo é encontrar sua identidade. E quando você sabe o que você quer, sabe quem você é, aí a partir daí você vai começar ao segundo ponto, que é o da Samara. Rastrear onde você vivia, que o sistema influencia muito, o ambiente influencia muito, quem você quer se tornar e qual ambiente que você estava inserido. Então, quando você tem essa consciência de quem você é, a partir daí você vai começar a ter essas atitudes de saber que eu vou mudar isso, vou preservar isso, vou insistir nisso, vou conservar isso e ter esses primeiros passos, que é o pouco todo dia. Que nem a Samara muito bem pontuou, que às vezes a gente insiste numa coisa e acha que não vai ter resultado. Mas quando você começa e que você sabe que aquilo ali vai fazer sentido para você e que você continua, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, eu era uma pessoa que vivia no automático, vivia perdida e eu não tinha minha identidade. Quando eu comecei a construir isso, as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. E o livro, ele veio para trazer a ação, de fato. Foi o que mudou. Então, fica a dica. Se você está precisando mudar e não sabe como, o livro vai te dar esse passo a passo, mas o primeiro ponto é entender qual a sua necessidade e a sua identidade. Eu digo, comece fazendo um rastreador de hábitos. Faça uma lista de 3 hábitos, não exagero, de 3 hábitos que você acredita que, se você adquirir na sua vida, vai fazer uma grande diferença. Rastreie esses hábitos todos os dias. O que é isso? Antes de dormir, você dá o check, se você fez. Seja lá o que for. Seja
não reclamar, seja controlar suas emoções, seja diminuir o uso do Instagram, estar com seus filhos, seja o que for. Só faça o check no final do dia. Faça isso durante 42 dias. É um número fictício que eu estou colocando. Aliás, o número fictício não. Não existe comprovações de quantos dias eu preciso fazer para dar certo. Inclusive, o próprio autor fala isso. Né? Não é quantos dias você faz, mas é quantas vezes você faz. Então, se eu fizer 3 vezes do dia, eu estou em vantagem. Então, rastreie isso. Quantas vezes você faz? É como se você estivesse fazendo um jogo com você. À medida que esses dias passarem, você vai perceber o que é importante e o que não é. Por quê? Porque o que é importante vai automatizar na sua vida. E você não vai precisar mais rastrear. O que não foi importante, automaticamente vai ficar para trás. E aí, junte tudo isso que foi dito aqui e procure, então, adquirir novos hábitos. Enquanto eu falava, eu me lembrei até de outra coisa que pode ser feita também, que foi uma coisa que mudou a minha vida lá atrás. Eu nem entendia de hábitos, eu nem estudava hábitos. Muitos de nós, mentalmente, aí eu vou trazer aqui à tona o que a Samiri falou, hábitos mentais. Muitos de nós mentalmente acreditamos que para mudar de hábito a gente precisa primeiro abandonar um hábito anterior, né? Esquecer um hábito anterior. Então, depois que eu não fizer mais isso, é que eu vou começar a fazer isso. Não faz isso. Você muda de hábito substituindo. Deixa o hábito ruim no lugar dele e coloca um hábito bom, que vai trazer resultado. Um exemplo prático, que eu já citei para vocês nos meus treinamentos, é que há muito tempo eu adquiri o vício do cigarro. E eu nunca me preocupei em deixar de fumar. Eu passei a me preocupar a mastigar plástico. Então eu substituí um hábito ruim por um hábito ruim também. Mas pelo menos era menos ruim. E assim eu consegui mudar de hábito. Ficou claro? Valeu a pena? Valeu, super bem. Super. Vocês gostaram de estar aqui nesse bate-papo? Demais. Foi um privilégio estar aqui com a Samiri, com a Samara, com você, Ronde. Sempre é muito bom ter essas conversas que despertam ainda mais o interesse de crescer, né, de aprender, de continuar, de persistir. Alguém quer comentar mais alguma coisa depois disso? Eu quero comentar sobre a Mente Mestre 2026, viu? A gente está muito... Eu não vejo... E interessante que a gente está junto para se ajudar. Eu vejo muito isso, para se ajudar. Hoje a gente identificou a dificuldade da Camila e todo mundo foi lá, tá precisando de ajuda e isso e aquilo. O que está acontecendo? Existe algumas coisas em relação aos Inclusive, horários. quem foi que disse para ela que era para mandar o print? Porque ela não entendeu, né? E depois ela acabou mandando print e deu certo. Fora nos bastidores, nós nos ajudamos. Nos ajudamos muito, eu vejo muito isso. E eu fico muito feliz, porque a gente sabe que pode contar um com o outro. A gente, quando a gente tem a gente não tem vergonha e nem desculpa. A gente vai lá no grupo e pergunta, não entendi isso aqui, alguém me ajuda. E outra coisa que eu achei muito bonito foi o suporte que o Mac e o Rogaciano deram para a Karine. Karine disse que tinha dificuldade de mexer no celular e os meninos tragam o celular e eu vou lhe ajudar. Foi. Gente, isso para mim foi surreal. Vai ser a mente Surreal. mestre mais entrosada, vai ser a nossa. Então, Gente, ó, se vai ser a mais entrosada, eu não sei. Mas que está sendo a mais intencional até agora, está. Eu vejo todo mundo, uns se desafiam mais, outros se desafiam menos, mas eu vejo todo mundo se desafiando e todo mundo se esticando também. Então, assim, eu peço a Deus, porque eu oro por vocês, eu peço a Deus que vocês consigam manter essa constância. Porque se for assim, com essa autoconsciência, essa autoavaliação, esse autodesenvolvimento, caramba, ela vai ser a que vai trazer melhores resultados para todos. Um pouco todo dia. Todos. Eu creio. Eu não vejo assim, 43 dias de 2026, eu não vi ninguém desanimar.
Não vi ninguém titubear assim. Né? Quem estava fazendo, continua fazendo. Quem deixou de fazer está se importando. Então, parabéns para vocês que estão aqui. E parabéns para você que é da Mente Mestra, que está aqui também. Espero que você performe cada vez melhor para a sua vida. Não é sobre ter resultados. Resultados são consequências. Mas é para a sua vida. E lembrando, temos muitos outros livros para serem lidos e muitas outras práticas intencionais para serem realizadas. O que traz você aqui para a gravação do podcast é a forma que você lidou com aquela leitura e com aquelas atitudes. Eu espero ver vocês aqui outras vezes e eu espero ver você também da Mente Mestra aqui outra vez. Se você não for da Mente Mestra, então fica ligado, porque é uma mentoria que só abre inscrições uma vez por ano. Bom, mais uma vez, muito obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Nós falamos sobre a leitura do livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Quero que você curta, compartilhe. Se quiser, comenta aqui alguma coisa. Dê o feedback também sobre mim, sobre a Samiri, sobre o Ícaro, sobre a Samara. E que você continue por aqui. Aí tem aquela coisa também, se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Se inscreve no canal, que diz que quando você se inscreve, curte, comenta, compartilha. O YouTube distribui esse conteúdo para mais pessoas. Então, se ele for relevante para você, ele pode ser relevante para alguém também. Dessa forma, nós nos despedimos de vocês, desejando a bênção do Senhor sobre a sua vida e desejando que você, enfim, seja intencional. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.